Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vejam só, hoje vamos dar início a um novo conteúdo em nossa aula de Geografia, que está disponível na página 23 do livro didático, tá bom? Página 23, e trata-se do tema localização no espaço geográfico. É um tema muito importante, inclusive, tá? E nós já aprendemos até aqui a direcionarmos o lado leste, o lado oeste, o lado norte e o lado sul, tá? Nós aprendemos leste, oeste, norte e sul. Lembra do desenho da Rosa dos Ventos que nos indica isso aí? São os chamados pontos cardeais, que nos indicam a posição norte, sul, leste e oeste, assim como eu mencionei agora há pouco, tá? Mas agora nós vamos a um estudo mais profundo. Não bastava só você saber o lado leste, o lado oeste, o lado norte e o lado sul para você chegar, por exemplo, na Alemanha. Você tinha que saber o local exato onde estava a Alemanha. E aí os cartógrafos, que são os técnicos responsáveis pelas criações dos mapas, eles desenvolveram novas técnicas para tentar realizar a localização precisa de qualquer lugar ao redor do planeta. Então, se eu quiser chegar ao Japão através dessas novas técnicas realizadas pelos cartógrafos, eu conseguiria chegar no Japão. Mas, afinal, quais técnicas foram essas que os cartógrafos aí idealizaram, que eles produziram? São as chamadas coordenadas geográficas. Então, nesse capítulo, nós vamos aprender o que são coordenadas geográficas. Vocês vão ouvir falar também sobre paralelos, longitude, latitude, meridiano, enfim. É um assunto recheado de novas informações e eu convido vocês a participar dessa aula junto comigo. Simbora! Eu quero mencionar aqui mais uma vez a Rosa dos Ventos. Se vocês observarem, ela nos fornece pouquíssimas informações, apenas o direcionamento para onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Nada mais além disso. Mas sim, se eu quisesse saber onde estava o ponto exato de Nova York, ou o ponto exato de uma cidade que eu não conheço lá em Minas Gerais, Ouro Preto, por exemplo, eu saberia o lado para onde Minas Gerais ia ficar. Mas o ponto exato eu não consigo identificar através da Rosa dos Ventos. E aí, os cartógrafos, pesquisadores, geógrafos, estudiosos no geral, observaram essa falha na Rosa dos Ventos e resolveram criar um sistema de maior precisão, para que eu, na hora que eu quisesse pesquisar qualquer ponto do planeta, eu conseguisse identificar onde ele estava. E não apenas saber a direção aonde ele se localizava, mas exatamente o ponto aonde se situava tal cidade que eu quisesse, por exemplo, fazer uma viagem para lá, tá? Para isso eles criaram um sistema de linhas imaginárias, tá? Tanto na horizontal como também na vertical, tá? Esse sistema de linhas imaginárias ficou conhecido como coordenadas geográficas e já foi um grande avanço aí, tá? Na geografia em termos de localização. Para que vocês entendam melhor como funcionam essas coordenadas geográficas, observem esse movimento aqui, o movimento de rotação. Vocês verem aí, vocês podem observar que a Terra, nesse movimento, ela gira em torno do seu próprio eixo. É um movimento de rotação, tá? Na qual a Terra gira em torno de si mesma, e esse movimento dura um dia, ou seja, 24 horas. Por isso que nós temos a parte da manhã e a parte da noite. Através de um movimento de rotação, a partir do momento que nós estamos de frente para o Sol, nós vamos estar com o nosso dia lindo, claro. A partir do momento que a Terra vai girando e vai se escondendo do Sol, que ele permanece fixo, a Terra vai ficando escura, tá? O lado reverso, que não está obviamente de frente para o Sol, ele vai estar à noite. Então por isso que nós temos o dia dividido em dia, tá? Parte clara, e noite, parte escura. Existe um outro movimento também que é conhecido como movimento de translação. É um movimento que a Terra faz em torno do Sol, que vai durar um ano, geralmente 365 dias e algumas horas, certo? A partir disso aí a gente vai começar a entender como é que vai funcionar as coordenadas geográficas, tá bom? Vocês sabem, obviamente, ainda lembram, creio que lembram, que o globo ele é dividido no meridiano de Greenwich, ele vai dividir o globo em leste e oeste, tá? E nós temos a linha do Equador, que se posiciona na parte central, na posição horizontal, que vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Lembram disso ainda? Entendidos agora como é que funcionam esses movimentos de rotação do nosso planeta,
Pois bem, agora é o momento de entendermos como funcionam essas linhas imaginárias. Vocês sabem que nós temos a linha do Equador, que é a linha que divide o globo no hemisfério norte, acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, tá bom? Então, a linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul, ela é o paralelo principal, tá? E ela marca o grau zero por estar no centro do planeta, na posição horizontal. Ao contrário dela, nós temos outra linha principal que separa exatamente no meio o planeta em leste e oeste, tá? Em ocidente e oriente, tá bom? Então aqui nós temos a linha do Equador que vai dividir o planeta em norte e sul, e nós temos o meridiano de Greenwich, certo? Que divide o planeta em ocidente e oriente, tá bom? A partir do paralelo principal, vejam bem, paralelo são as linhas que se posicionam na posição horizontal. Meridianos, as linhas que se posicionam na posição vertical, em pé, certo? Então toda linha imaginária que você observar que esteja na posição horizontal são paralelos. O principal paralelo, linha do Equador. O principal meridiano, que são todas as linhas imaginárias que estão em pé, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, tá? E a partir daí, nós conseguimos também estudar longitude, latitude, enfim, vários outros nomes que a geografia nos traz. Olha só, pessoal, para facilitar aí o entendimento de vocês, nós temos aqui esse exemplo de mapa, inclusive que é da atividade do livro de vocês, que está disponível no quinto quesito da página 28. Coloquem aí. Se vocês observarem, nós temos aqui vários paralelos, tá? E vários meridianos. Lembram? Paralelos são todas as linhas imaginárias que estão na posição vertical. Então, o principal paralelo é a linha do Equador. Essa linha aqui, certo? Ela vem aqui na posição oeste, do lado oeste, e atravessa todo o globo, dividindo ele mesmo no meio, até o fim aqui no lado leste, tá bom? Então, ela parte do lado oeste até o lado leste. A linha do Equador é o principal paralelo, tá? Acima dela, nós temos várias outras linhas imaginárias que também vão do lado oeste ao lado leste, que são outros paralelos, que estão no hemisfério norte por estarem acima da linha do Equador. Então, tudo que está acima da linha do Equador está no hemisfério norte. E tudo que está abaixo da linha do Equador está no hemisfério sul. Nós temos paralelos na posição norte, ó, várias linhas que vão do lado oeste até o lado leste, na posição norte, e nós temos também no hemisfério sul, ó, vários paralelos, várias linhas imaginárias na posição horizontal, tá? Esses são os paralelos, certo? O principal paralelo, novamente, repetindo, linha do Equador, que é o paralelo central, certo? Nós temos várias outras linhas que vocês podem observar aí, que está na posição vertical, as linhas em pé, digamos assim. O principal meridiano, aquele que está dividindo o planeta em lado oeste e lado leste, lado oeste e lado leste, é o meridiano de Greenwich, ó. Ele está aqui mesmo no meio, certo? Ele recebe esse nome porque ele passa exatamente na cidade de Greenwich, que é lá na Inglaterra, tá bom? Então é o principal meridiano, ó, meridiano de Greenwich. A partir dele, tá? Nós temos vários outros paralelos, tanto no lado oeste, tá? Partindo do meio para cá é oeste, partindo do meio para cá é leste. Também conhecido como lado ocidental e lado oriental, tá bom? Então, linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Meridiano de Greenwich divide o planeta em ocidente e oriente, tá? Aqui também o planeta, o globo, o mapa nos traz os continentes que nós temos: América, África, Ásia, Oceania e Antártida. Se eu perguntasse a vocês em qual continente o Brasil se localiza, e aí? Acertou quem falou continente sul-americano. Por que sul-americano? Se aqui só tem América. Obviamente todo esse território aqui é o território americano. Só que nós temos a América do Sul, a América Central e a América do Norte, tá? Creio que está dando para todo mundo entender, não é? Lembram que eu falei aí duas palavrinhas que talvez possam ter soado estranho nos vídeos de vocês? Lembram ou não lembram?
tratava-se de latitude e longitude. Mas aí, o que será que é latitude e o que será que é longitude? Eu vou usar também esse mapa para explicar a vocês, tá, o que é latitude e o que é longitude. Mas antes disso, eu quero que vocês observem a letra A do quinto quesito aí embaixo. Ó. Escreva em qual continente se localizam as cidades de Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Nova York. A gente sabe que as 3 primeiras cidades citadas se localizam no Brasil. E Nova York se localiza onde? Ó, Nova York aqui, América do Norte, tá bom? Então, as 4 cidades citadas na letra A se encontram no continente americano. Porém, 3 na América do Sul e 1 na América do Norte, tá bom? Agora, parem aí a letra A por um instante e observem a letra... a primeira pergunta aí da letra C ainda do quinto quesito, onde fala o seguinte: identifique a cidade de acordo com sua localização. A informação é o seguinte: a cidade aqui está a 16 graus de latitude sul e 48 graus de longitude oeste. Então é para você procurar essa cidade aqui nesse globo, que está a 16 graus de latitude sul e 48 graus de longitude oeste. E aí, para a gente poder identificar a resposta, nós temos que entender primeiro o que é latitude e o que é longitude. Latitude são todos esses números aqui, ó, que estão em cada paralelo, tá? Que estão na posição horizontal. A latitude ela vai servir para medir em graus qualquer distância do planeta em relação à linha do Equador. Ou seja, cada paralelo, cada linha imaginária que esteja aqui na posição horizontal, ela vai ter uma distância em graus, tá? Quanto mais distante ela tiver, quanto mais distante o paralelo for do paralelo principal, que é a linha do Equador, maior vai ser o seu grau, tá? Vocês podem observar aqui, ó. Aqui nós temos o grau 0, que corresponde à linha do Equador. Então, quanto mais longe for o paralelo, ó, mais elevado vai ser seu grau, tanto no hemisfério norte como também no hemisfério sul. Então, latitude são as distâncias medidas em graus em relação ao seu paralelo principal, que é a linha do Equador, tá bom? Longitude já vão ser esses números aqui embaixo, ó, tá? Cada meridiano, assim como cada paralelo tem seus números, cada meridiano também vai ter seus números, tá? Só que aí, longitude são as distâncias medidas em graus em relação ao seu meridiano principal, que é Greenwich, certo? Então, assim como eu expliquei que a latitude aqui, ó, quanto mais distante for do seu paralelo principal, os graus iam aumentando, vai funcionar aqui embaixo também, certo? Nós temos aqui o meridiano de Greenwich com 0 graus, e quanto mais distante for os meridianos, ó, quanto mais distantes eles forem do meridiano principal, maior vai ser o seu grau. Aí aqui a letra C, a primeira pergunta nos informa o seguinte: encontre a cidade que está a 16 graus de latitude sul. Vamos lá, 16 graus de latitude sul. 16 graus, achamos, ó. 16 de latitude sul. Sul porque está abaixo da linha do Equador. Então bora lá, 16 graus de latitude sul e 48 graus de longitude oeste. Então bora procurar o 48 de longitude, ó. Achamos oeste porque está do lado oeste do globo, certo? A gente vai subindo até essas duas linhas se encontrarem, ó, 48 e 16, vindo, bateu em cima de Brasília, ó. Então, Brasília está a 16 graus de latitude sul e 48 graus de longitude oeste. Entenderam aí para que serve o estudo da latitude e da longitude? Todas essas informações, todas essas linhas, meridianos, paralelos, formam um conjunto conhecido como coordenadas geográficas. Tudo isso vai servir para nos auxiliar a encontrar qualquer ponto no globo, qualquer ponto no planeta Terra. Para finalizarmos o nosso conteúdo, coloquem aí na página 25. Vocês vão observar que ela fala sobre a altitude, ó. A gente falou sobre essa parte aqui, para que serve o conhecimento sobre latitude e longitude. Descobrimos que esse conhecimento aqui vai servir para nos auxiliar a encontrar qualquer parte no planeta Terra através das distâncias medidas em graus, tá bom? Mas aí nós temos também a questão da altitude, certo? Quando nós
tratamos de altitude, se você observar aqui esse trecho do parágrafo, ó, por altitude devemos entender a distância vertical medida entre um determinado ponto qualquer e o nível médio do mar. Ou seja, o nível médio do mar ele tem altitude zero. A partir do nível do mar, nós podemos medir qualquer tipo de altitude que viermos a ter aí, tá? O nível do mar ele sempre vai servir como base, certo? Então a base sempre vai ser zero. Ó, quando os lugares estão situados acima do nível do mar, ou do nível médio do mar, dizemos que tem uma altitude positiva. E os que estão abaixo chamamos altitude negativa. Eu vou disponibilizar um exemplo aí desses dois tipos de altitudes para que vocês possam entender melhor, tá bom? Então, ó, as informações necessárias sobre paralelos, meridianos, latitude, longitude e altitude foram ditas aqui, certo? Em um breve resumo. Eu espero que todos tenham entendido. Caso vocês não tiverem entendido alguma coisa, só é me chamar lá no privado, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. É um assunto curto, um assunto breve, tá bom? Mas que exige muita atenção para que você consiga entender de fato, porque são muitas informações, muitas palavrinhas. É um assunto chato, mas de fácil entendimento. Caso você persista com dúvidas, estarei disponível no WhatsApp para tirá-las, certo? Enfim, apenas para dar uma última revisada, caso você não tenha entendido, o objetivo da elaboração dessas linhas imaginárias, da latitude, da longitude, dos graus, tudo isso que formam as coordenadas geográficas é porque os cartógrafos estavam insatisfeitos com as poucas informações que a rosa dos ventos indicava, que ela indicava apenas a posição norte, sul, leste e oeste do planeta, mas não indicava uma posição precisa de um determinado país, de um determinado lugar. Para isso, eles se juntaram e criaram esse novo método, que são as coordenadas geográficas, que dividem o planeta em meridianos e paralelos. Tá? Principal paralelo, lindo Equador, principal meridiano, meridiano de Greenwich. E a partir de cada um, nós temos vários outros meridianos. Quanto mais distante do principal, maior vão ser os graus, certo? Um abraço, espero que todos estejam cientes do conteúdo, certo? Quero dizer a vocês que a atividade que será respondida, só um minuto, será a própria atividade do capítulo 3, certo? Ela se inicia na página 27, vocês vão responder a página 27, 28, 29 e 30, tá bom? O pessoal que está sem livro, eu vou enviar as fotos da atividade, e o pessoal que está sem livro não precisa copiar as perguntas, faz apenas o cabeçalho e coloca as respostas, tá? O pessoal que está com livro, por favor, respondam no livro, beleza? O prazo de entrega é até o meio-dia, qualquer coisa estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Valeu, um abraço aí para cada um.